Muito bom dia, pessoal. Boa tarde, aliás. Meio-dia, hoje é dia 17 de setembro. A gente está falando ao vivo, direto da Vila Madalena, em São Paulo, abrindo aqui uma série de webcasts sobre o programa de trainee do HSBC, versão 2014. É um prazer enorme ter vocês aqui, tanto vocês que estão plugados direto na internet, assistindo e participando conosco, quanto vocês que estão nos vários núcleos nas universidades em São Paulo e fora de São Paulo, em várias regiões do país, sendo orquestrada pelos embaixadores desse processo todo. Então, se você estiver nessas salas, participe ativamente através do embaixador de vocês, que pode mandar as questões para cá, seus comentários, através do chat. Você pode participar ativamente. Se você estiver ao vivo conosco, use o chat para mandar suas questões, mandar para nós os seus comentários. O chat está sendo mediado pela Iracema, que está aqui comigo. E, bom, e sem delongas, eu tenho aqui vários convidados hoje, vários executivos do banco. Aqui em cima no estúdio, aqui na Vila Madalena, estão comigo, está o Marco Tavares, está aqui. Seja bem-vindo, Marco. Tudo bom? Obrigado, boa tarde e bem-vindo a todos. Nós vamos falar sobre fotografia aqui. Nós estamos no maior papo sobre fotografia aqui antes. Eu sempre digo que os webcasts têm que começar, a gente tem que começar a transmitir antes do horário oficial, porque sempre tem um tema interessante. Você falou que você era fotógrafo maníaco. Quase fotógrafo amador, Quase. Fotógrafo maníaco. Olha, então já tem um tema aqui que vocês podem explorar. O Marco que está aqui, já já a gente vai conversar com ele. Nós estamos também com o Ildefonso aqui do nosso lado, que está aqui em cima do estúdio. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Você também é fotógrafo maníaco? Não, eu tiro com um celular, então não entendo nada de fotografia. Então eu jogo no seu time, tá? A gente tem que conversar devagar com ele aqui, com o Marco. Muito legal. Olha, e também conosco, lá embaixo, a gente tem uma sala VIP. A Ivana está lá. Eu queria começar esse papo com ela, porque, antes de mais nada, a Ivana é quem coordena todo esse processo nosso aqui de trainee, e eu queria trazer a Ivana para cá, primeiro para ela se apresentar e, lógico, para ela falar um pouco do que é o programa de trainee 2014 do banco. Seja bem-vinda, Ivana. Tudo bem aí? De novo, juntos aqui. Muito obrigada de novo pela oportunidade. Eu vou me apresentar, mas eu já vou apresentar rindo, porque eu sou Head de L-Trod, que é uma... O que isso quer dizer? Traduz esse negócio aí para nós. Eu já preciso começar me explicando. L-Trod significa uma área de Learning, Talent, Resourcing e Organizational Development. Então, toda essa questão de desenvolvimento está, assim, sob a minha direção. Não faço isso sozinha, esses colegas todos que estão aqui fazem isso comigo. Deixa eu contar um pouquinho para vocês o que a gente quer do programa Trainee. Primeiro, a gente quer gente muito inteligente, do ponto de vista cognitivo, intelectual, mas também do ponto de vista emocional, que consiga fazer a diferença, ser champion das mudanças que estão acontecendo na organização, com muito respeito. E que tenham a vontade de fazer, de deixar a sua marca numa organização como a nossa, com um propósito tão bacana quanto o nosso. A gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde. Como é que a gente vai escolher essas pessoas, já que a gente está falando de processo seletivo, e como é que vai acontecer esse programa? Bom, a gente é uma organização global, então a gente vai fazer um filtro de inglês. As pessoas precisam falar inglês, porque você conta até 3, você esbarra em alguém que está falando um outro idioma no HSBC. Então, isso é muito real, é muito no nosso dia a dia. Todo dia, toda hora, você está ou numa conference call com alguém de outro país, mas não é de outro país de Londres, outro país só na Ásia. Você está no mundo inteiro mesmo. Então, a nossa língua-mãe é o inglês. Você precisa saber falar bem este idioma para poder se comunicar. Então, esse é um corte. Depois a gente vai ver como é que vocês lidam com a questão numérica, como é que vocês lidam com a questão verbal, que são outros testes também. E depois vocês vão passar por algumas atividades em grupo e entrevistas individuais. Essas atividades em grupo, elas vão servir para a gente ver e para vocês também poderem nos escolher o quão aderentes vocês estão com a questão dos nossos valores, da nossa cultura e das competências que a gente espera que as pessoas demonstrem no dia a dia no HSBC. E no individual, a gente vai entender um pouquinho melhor quem são vocês, tá? Acabando isso, a gente espera que vocês estejam conosco no dia 2 de janeiro, em janeiro. Tá? Então, a gente já quer começar a trabalhar com vocês no dia 2 de janeiro. O que acontece a partir daí no programa?
Você tem uma carga de informação, você precisa conhecer quem somos nós, qual é o nosso propósito, como é que nós operamos, isso tudo vocês precisam saber. E tem uma parte que também é o desenvolvimento comportamental de vocês, o desenvolvimento das competências de liderança. Isso vocês vão tendo ao longo de todo um ano, tá? Tem um ano para vocês terem esse banho do que é o HSBC, e de que competência a gente precisa, e como é que a gente opera, e o que eu tenho que aprender para me dar bem aqui, tá? Muito legal. Nesse um ano, você já vai ter uma avaliação de desempenho, tá? Então, a partir dessa avaliação de desempenho e de volume de vagas que a gente tem, vocês já são elegíveis. Se essa avaliação for boa, for outstanding, vocês já são elegíveis a fazer parte de um programa internacional de 30 dias. Chama-se Group Graduate Development Program. E o global define vagas por região, a região define as vagas por país, e dentro da avaliação do desempenho de vocês e das condições que naquele momento a tua função permita ou não você sair do país, você participa desse módulo internacional. Agora, todo dia lá você tem uma experiência internacional, absolutamente todos os dias. O tempo que você está lá, você está tendo uma experiência internacional. Oi, Ivana, vale talvez a gente destacar, deixa eu baixar um pouquinho o som daí, vale a gente destacar que se as pessoas que estão conosco aqui não tiverem inscritas ainda, bom, você pode consultar aqui as informações sobre o programa de trainee 2014, hsbc.com.br/trabalho conosco, logo de cara você vai cair nessa telinha aqui que eu vou mostrar, ó. Está aqui, ó, o programa do HSBC desse ano de 2014, está todo descrito aqui e você, inclusive, tem a opção para fazer a inscrição. Então, se for do interesse de quem estiver conosco aqui e ainda não tiver inscrito, acesse aí, hsbc.com.br/trabalhe conosco, trabalhe no HSBC e você vai ter essas informações todas e a possibilidade de inscrição. Nós temos outros convidados aí, né? Nós temos outros convidados aí embaixo que nós vamos mostrar já já. Eles vão estar com a gente aqui. Tem inclusive ex-trainee na parada aí. Vocês que estão conosco aqui podem fazer pergunta para os ex-trainees. Mas eu quero começar antes com os meus dois convidados que estão aqui. Queria pedir para vocês começarem esse nosso bate-papo contando um pouco a história de vocês, né? Falando um pouco sobre, talvez, como é que vocês chegaram até o HSBC e dando uma ideia para as pessoas o que vocês fazem no HSBC hoje. Quer começar, Marco? Começa sim. Bom, de novo, boa tarde e bem-vindos a todos. Bom, eu comecei minha carreira em banco há muitos anos atrás, em tecnologia, num programa que também atraía jovens dessa área de formação, e desenvolvi minha carreira quase toda em banco. Durante alguns anos eu trabalhei em empresas de serviços, também tive uma outra experiência, trabalhei ligado a negócios também durante uma parte da minha carreira, e cheguei no HSBC via o Lloyds, numa época que o Lloyds estava montando uma equipe para tocar Losango, a financeira que hoje pertence ao HSBC. Trabalhei um tempo no Lloyds Losango, fazendo o que eu faço hoje no banco, eu fazia para Losango na época. Losango era crédito? Na verdade existe, essa empresa é uma empresa do grupo HSBC no Brasil, é uma empresa de financiamento, trabalha com milhares de lojistas em todo o Brasil, tem várias lojas espalhadas pelo Brasil também. E o HSBC adquiriu a Losango em 2003, 2004, e eu fui convidado para o processo de integração da companhia para dentro do banco, né? E com esse processo de integração, o que eu percebi, e aí é uma experiência muito interessante que eu tive, foi meu primeiro contato com os valores da companhia, né? Porque o que me foi pedido para fazer era acabar com a minha cadeira, que na verdade era pegar tudo que eu fazia dentro da empresa adquirida e fazer um processo de planejamento e de migração para o banco. Quando aquilo acabasse, né, aquilo seria gerido por quem estivesse no banco. E a proposta que eu tive foi, olha, se isso for um processo bem sucedido, e obviamente eu tinha interesse em trabalhar no HSBC, empresa internacional, conhecia de mercado, mas também entendia que pela minha posição de executivo do Lloyds, era natural que aquela mesma função já existisse e fosse desenvolvida por alguém do HSBC. Mas a proposta foi, se isso for um processo bem sucedido, você tem uma chance real
de assumir essas funções dentro do HSBC. E eu pensei, bom, como eu estou trabalhando com uma empresa séria, eu vou acreditar que isso é fato. E fiz realmente o trabalho, junto com uma equipe muito boa do banco, que eu tive a oportunidade de conhecer naquela época, e a minha própria equipe da Losango. E realmente aconteceu isso. Depois da última área migrada, quando não tinha mais razão para eu continuar na organização, uma vez que já não precisavam mais de mim, eu fui convidado para assumir uma área bastante grande e importante no banco, que foi primeiro a área de operações do grupo no Brasil, e em seguida fui chamado e convidado para ser CEO do banco. CEO, Chief Operating Officer, dá para você dizer que... Dá. Isso a gente pode resumir como a responsabilidade pelas áreas de serviços e de tecnologia. Então, as áreas de operações estão dentro dessa área, por exemplo, a operação do banco comercial, do banco de atacado, da própria Losango, de cartões de crédito, da seguradora. Então, todas as linhas de negócio que o banco tem, as áreas de operações ficam sob minha responsabilidade. Por outro lado, a área de tecnologia, onde tem desenvolvimento de software e também a parte de infraestrutura, data center, telecom e etc. E uma outra área de atividade é que cuida dos nossos fornecedores. Nós temos uma área de procurement que cuida de todos os contratos do banco, da relação com os nossos provedores. Além disso, uma área de engenharia que cuida dos nossos sites, das nossas agências, manutenção, prevenção, compra e venda de imóveis, coisas desse tipo. O que eu costumo dizer no banco é que, para você entender melhor, é o seguinte: se alguma coisa der errado no banco, a culpa é minha. Certo? Então a gente já sabe para quem tem que ligar. É isso mesmo. Agora, e essa história de fotógrafo amador, fanático? Isso talvez possa nos levar a um outro tipo de discussão, que é o seguinte: a atividade em banco ela é muito interessante, mas é muito intensa, né? A gente realmente, o tempo que a gente está dentro do banco, a gente está realmente o tempo todo cuidando de assuntos que nos absorvem. Então, é importante que a gente tenha a nossa vida fora do HSBC, né? Existe vida fora do HSBC e é bom que haja. Então, cada um procura usar o seu tempo de alguma maneira. Tá? E eu uso em duas coisas básicas que eu faço fora da minha atividade profissional. Eu corro, sou um corredor, e tiro fotos quando eu tenho tempo, porque também é uma atividade que me desestressa, para eu poder chegar no banco zerado e cada dia começar de novo. Isso é bom para mim, é bom para o meu time, é bom para os meus pares, é bom para o presidente do banco, é bom para os clientes, é bom para todo mundo. Olha, o cara entende, viu? Não é enrolação dele, não. Ele entende porque já chegou aqui no estúdio, já estava opinando nas câmeras, já estava falando. O cara é fera. Então, nós vamos contratar... Você faz uma consultoria de um bico assim aqui no estúdio? Final de semana a gente pode conversar. Dá para falar, dá para fazer, né? Que bom. Olha, a gente está com o Wilde aqui também. Eu queria trazê-lo para essa conversa. Deixa eu trazê-lo para cá. Traz um pouco a tua história também. Aliás, você é de São Paulo, Marco? Eu sou carioca, que morava em Curitiba e agora estou no Rio. Uau, já tá rodado então, né? Tá rodado. E você, Wilde, traz um pouco da tua história para nós. Tá. Bom, eu sou de Curitiba, estudei em São Paulo, mas depois de várias cidades eu consegui voltar para casa. Eu trabalho hoje em Curitiba. Um pouquinho da minha história. Eu sou ex-trainee também, não do HSBC, eu sou ex-trainee de um banco americano chamava Bank Boston, que não existe mais aqui. Ele foi comprado lá fora pelo Bank of America, aqui pelo Itaú. Trabalhei 8 anos lá, sempre na área comercial. Depois do Boston eu saí, fui para o ABN AMRO, que é um banco holandês, que também não existe mais, virou Santander. Trabalhei 3 anos lá e já faz 15 anos que eu estou no HSBC. Eu entrei aqui também na área comercial e ao longo do caminho eu mudei para a área de crédito e depois fui fazendo várias atividades dentro da área de crédito. No final de 2007 eu tive a chance de morar em Hong Kong. A Ásia é uma operação muito importante para o banco. Pelo banco. A origem do banco é na Ásia. Então, foi muito bom. Eu fiquei 2 anos e meio lá, bem na época da crise, né? Peguei final de 2007 até metade de 2010. E daí voltei para ser o Chief Risk Officer, né? O CRO aqui para o banco no Brasil. E é a função que eu estou até agora. Então, você precisa explicar. O que é Chief Risk Officer? Chief Risk Officer, o Marco falou que tudo que dá errado é com ele ou é comigo, né? Porque nós cuidamos das duas áreas de mais controle e operações do banco. Risco cuida de compliance, segurança e fraude,
risco de seguros, risco operacional, e os mais tradicionais que são risco de mercado e de crédito, né? Então, basicamente, o que envolver risco reputacional, de atitude, ética, enfim, principalmente depois da crise, né? Os bancos passaram a ter uma responsabilidade maior sobre o que acontece, de modo geral, no setor financeiro. Então, foi centralizado tudo na área de risco, de modo geral, as áreas de controle. Quando você fala de risco, me vem a palavra confiança. O negócio bancário é um negócio cuja relação de confiança é muito... Eu sei, eu sou cliente de vocês. Obrigado. Não tem nada a ver com a nossa relação comercial, mas tem a ver porque eu sou cliente do banco. E tem um negócio de confiança mesmo. Como é que essa história de confiança, credibilidade, como é que isso gira ao redor do negócio de vocês? É o que eu faço no meu dia a dia, né? Eu acho que, principalmente para o depositante, né? Quando você deixa o teu dinheiro sendo gerenciado por um banco, você quer... É o que dizem, quando você deixa o teu dinheiro depositado, você quer um banco sólido e que transmita segurança, que seja confiável. Quando você empresta, você pode emprestar de qualquer um, né? Você que tem que ser o confiável para o banco. Então, a gente tem realmente que cuidar muito do depositante, e o HSBC tem uma história muito grande em ser um banco líquido que preza primeiro o teu depósito para depois fazer os empréstimos, né? Não emprestar muito com dinheiro alheio, assim, de modo geral, quer ter uma liquidez boa e um capital sólido. Como é que é entrar no mercado financeiro nessa altura do estágio que a gente está? O mundo está mais complexo, né? Vocês são um banco global, bem global, com presença no mundo inteiro. Como é que é trabalhar no mercado financeiro hoje em dia, né? Olha, eu sou suspeito para falar porque, como eu disse, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, saí, tive outras experiências e voltei. Eu acho que não tem lugar melhor para se trabalhar, né? Porque você consegue conciliar muitas coisas num mesmo setor. Uma é a questão de crescimento profissional, né? Você, de fato, trabalhando no setor financeiro, você tem espaço para caminhar. É difícil você se sentir na situação, estou batendo no teto, não tenho para onde ir. Você sempre vai ter para onde ir, porque você tem não só a questão vertical, como alguns movimentos laterais que vão te preparar para um crescimento. Se você estiver trabalhando numa organização internacional, mais ainda, né? Porque aí as possibilidades beiram o infinito, porque você pode crescer verticalmente para qualquer lugar, né? Para áreas diferentes da sua e para países diferentes do seu. Do ponto de vista financeiro, se você trabalha numa empresa sólida, que dá resultado, e você tem alta performance, você tem uma chance de fato de realizar, né? E do ponto de vista de ambiente, é um setor muito rápido, muito ágil, muito dinâmico. Então, se você gosta desse tipo de ambiente, ambientes em que você, mesmo que você tenha a mesma função durante 2 anos, você não vai fazer 2 dias a mesma coisa, né? Então, quer dizer, essas para mim, são mais do que suficientes razões para entrar nesse mercado. Ainda mais o jovem, né? Ainda mais essa turma que é muito inquieto, acelerada. É, muito inquieto, né? Muito... Olha, tem outros convidados lá na sala VIP. Eu estou vendo aqui na lista, está o Freiberger lá. Eu queria começar com ele, porque ele é velho de casa aqui. Ele já esteve aqui nos webcasts, enfim. O cara já está rodado, experiente, tem até cabelo branco, está mais ou menos como eu aqui, ó. Mas, aliás, nós estamos competindo, né, Freiberger? Tá feia a coisa, hein, meu? Tá feio. Deixa eu ver. Peraí, que o teu som não veio. Teu som não veio. Peraí. Ok. Agora veio. Pronto. Eu estou feliz com o cabelo branco. O problema é não ter cabelo, né? Eu tenho mais bronca com não ter cabelo do que o cabelo branco. Eu estou no seu time, cara, viu? Ô, Freiberger, traz pra gente um pouco tua história também. Você já esteve nos webcasts aqui, quando a gente fez juntos o programa anterior do HSBC, acho que uns 2 anos atrás. E traz para nós a tua história um pouco também. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, debatendo um pouco do HSBC, indústria financeira. É muito bacana isso. A minha história é um pouquinho similar até a do Ildefonso. Eu também fui trainee do Bank Boston, lá da turma de 93. Fui analista de crédito, depois área comercial, gerente de relacionamentos, e eu vim para o HSBC em 1999, também como gerente de relacionamentos, e aí fiz a minha carreira toda na área comercial do banco. Assumi gestão de times, né, no sul do Brasil. Eu sou catarinense, né,
a parte que eu não falei aqui, o início de tudo. Estudei lá em Curitiba e entrei no Bank Boston aqui em São Paulo. Mas a minha carreira comercial, basicamente, eu fiz na região sul do Brasil, liderando o que nós chamamos de Corporate Banking, lá no sul. O Freiberg, no seu cargo tem Head of Commercial Banking, né? Que bicho é esse? Então, explica para nós. Bicho Traduz esse negócio. Esse negócio é o seguinte, tem uma parte de segmentos de clientes e tem uma parte de produtos. Então, segmentos de clientes, basicamente, a pessoa jurídica. Nós, lá no banco, nós dividimos em 3 grandes segmentos. Business Banking, Corporate Banking e Global Banking. Business Banking, faturamento até 60 milhões de reais por ano, Corporate Banking de 60 milhões de reais, sem um limite definido, e aí tem o Global Banking, que são os grandes clientes globais do grupo. No Commercial Banking, nós administramos o Business Banking e o Corporate Banking. Então, essa é a parte de segmento de produto, de clientes. E aí tem os produtos. Toda a parte de gestão de caixa, cobrança, pagamentos, está dentro do Commercial Banking. Trade Finance, então, todo o financiamento de comércio exterior é dentro do Commercial Banking. Parte de recebíveis. Então, as empresas, quando elas vendem a prazo para os seus clientes, eu posso fazer operação em cima desses recebíveis, os cartões de crédito, as cobranças, os cheques e por aí vai. Adquirência, né? O mercado de adquirência mudou no Brasil há 2 anos, então isso está dentro do Commercial Banking. Então, é uma mescla de produtos com segmento de clientes. E é isso que eu sou responsável desde este mês aqui no HSBC do Brasil. Vai ter trainee na tua área, não? 6 trainees. Nós gostamos de trainees. Nós já tivemos 6, no mínimo 6. E gostaríamos até de ter mais. Eu acho que a experiência de trainee, ter trainee é sempre um novo ar na área. São áreas que precisam ser constantemente estimuladas, tem um relacionamento com clientes bastante forte, tem essa questão toda de produtos que é bastante relevante, tem uma questão regulatória que é importante, mas é sempre bom ter novas ideias, nova energia na área. Então, muito teremos legal. 6. Uau! Agora, eu sei que aí embaixo tem ex-trainees também, né? Eu queria que eles se apresentassem. Vamos começar com quem? Vamos começar com a Lara, que está lá. Ó. A Lara está lá. Seja bem-vinda, Lara. Obrigada, Maurício. Boa tarde a todos. Fala Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu, até 2011, eu estava como vocês assistindo e ansiosa para saber como era o programa de trainee. Eu entrei como trainee no programa de 2011, em janeiro. Vim de Minas Gerais, formada em administração. Então, estou aqui há quase 3 anos dentro do banco. E você está morando aonde agora? Eu estou morando aqui em São Paulo, Maurício. Aqui em São Paulo. Você veio de Minas, entrou no programa e ficou em São Paulo? Isso mesmo. Que área que você está atuando agora? Eu atualmente atuo na área de operações. Estou numa área de middle office, que a gente chama uma área que ajuda ao commercial bank, que o Freiberg acabou de comentar, junto com as áreas de back office, a dar o delivery nas operações, né, principalmente focando em crédito. Então, hoje eu sou uma coordenadora, né, uma gestora de um time de mais ou menos 11 pessoas, e o nosso objetivo é, ao redor do Brasil, dar delivery para as empresas de large corporate em todas as operações que a gente fecha aí no dia a dia. Então, tem vida depois do trainee, é isso? Claro, com certeza. As pessoas sobrevivem, trabalham, né? Com certeza. Você é mulher, dá para casar bem a vida pessoal com a vida... Porque a mulher, eu vou explicar a minha pergunta, né? A mulher hoje é muito demandada, né? Tem que trabalhar, ser uma boa executiva, dona de casa, esposa, namorada, mãe, cuidar do corpinho. Dá para casar tudo isso trabalhando no HSBC? Não, com certeza. Assim como o Marco comentou, acho que é importante ter vida após o trabalho, né? Acho que o trabalho é bem intenso no dia a dia. A gente tem que ter um dinamismo muito grande, porque, de fato, as coisas mudam numa velocidade muito rápida, né? A gente lida com diversos stakeholders, seja nossos clientes internos, externos, mas a gente dá um jeito de fazer com que isso faça sentido, tenha um propósito na nossa carreira, né? E acho que isso é bem importante. E aí, saindo do trabalho, com certeza, fazendo algumas atividades que complementam aí o nosso dia a dia. Muito legal. Você tem um colega seu também, ex-trainee aí do seu lado? Mesmo. Quem que está aí? Passa aí. O Newton está aí, ó. Isso aí, Maurício. Seja bem-vindo, Newton. Também sou um ex-trainee, mais velho, né? Fui trainee em 99, fui da segunda turma do HSBC no Brasil, né? Lembrando, em 97 o HSBC
comprou Bamerindos aqui no Brasil. Em 99 foi a segunda turma do programa de trainee. Então, já tenho bastante tempo de casa, já rodei aí em diversas funções e, com certeza, ter sido trainee, eu acho que me ajudou bastante nos diversos movimentos aí que eu tive a oportunidade de fazer durante a minha carreira. E como já foi falado aqui, a atividade bancária é bem intensa. Então, é interessante, porque eu fui trainee no Commercial Banking. Eu tenho há 13 anos, trabalhando no Commercial Banking, mas em 7 funções diferentes. Quer dizer, então, sempre tendo novos desafios, tendo novas oportunidades de aprendizado e, inclusive, até morando em diferentes cidades. Eu já me mudei aí 4 vezes aí de diferentes cidades durante a minha carreira profissional. O Nilton, você é de Curitiba ou não? Sou curitibano, sou formado em Curitiba pela FAI. Comecei minha carreira logo depois do programa de trainee como gerente de relacionamento do Corporate Banking lá em Curitiba. Fiquei 2 anos, depois vim para São Paulo, fiquei 6 anos em São Paulo. E aí foi interessante, logo no começo da minha carreira, eu tive a oportunidade de ter gestão de pessoas. Eu saí do Corporate Banking e fui para a área de Acquirer. Para quem entender um pouco, a área de Acquirer faz o relacionamento com os estabelecimentos para aceitação de cartão de crédito e também o relacionamento com as bandeiras, Cielo, Redcar e tudo mais. Então, na época, eu devia ter, acho que uns 25, 26 anos. Foi legal que eu já pude ter uma oportunidade aí de ter um time, ter 3, 4 pessoas se reportando a mim e essa oportunidade de se desenvolver como gestor. Depois continuei em São Paulo, assumi mais a área de aquisição, daí num foco no business banking, fora do corporate, quer dizer, numa parte de conquista de novos clientes, tinha um time grande de prospecção de novas contas. E aí comecei também, me mudei de novo, fui para Goiânia, voltei para a área de negócios, daí no segmento do business banking, responsável por empresas de médio porte. Morei em Goiânia, responsável pela região centro-oeste e norte nesse segmento. Voltei para Curitiba, voltei para casa, fiquei 3 anos aí em Curitiba, também no segmento de empresas, e há 3 anos voltei para São Paulo. Daí, de novo, no segmento de corporate banking, de empresas de maior porte. Primeiro responsável pelo interior de São Paulo, por esse segmento de grandes empresas, e desde janeiro desse ano, pelo estado todo, por esse segmento de grandes empresas. Então, esse dinamismo do mercado financeiro que é muito interessante, porque você sempre está mudando, você sempre está aprendendo coisas novas, e você tem uma grande oportunidade de se desenvolver, não só profissionalmente, mas também como pessoa, aí, pelas diversas oportunidades que você acaba tendo durante a carreira. Genial, cara. Vocês que estão com a gente aqui ao vivo, assim, dá para escolher as áreas aqui e vocês debaterem com a experiência dos profissionais que estão aqui. Então, mandem as questões, coloquem as suas questões. Vocês estão nos vários núcleos nas universidades também. Usem aí os embaixadores para que vocês possam mandar a questão e explorar o máximo possível do conhecimento das pessoas que estão com a gente, né? Trazer uma questão para vocês. O mundo, eu comentei que o mundo está bem mais complexo hoje em dia, né? E uma dinâmica, um dinamismo enorme. Bom, a carreira de vocês mostra isso, né? Vocês mencionaram vários bancos que já não existem mais, foram comprados, recomprados, e, enfim. Como é que é essa dinâmica para se adaptar às várias regiões, às várias situações, abrir e fechar a operação? Como é que funciona isso no HSBC? Tem uma dinâmica para que vocês possam estar sempre adequados ao que está acontecendo? Eu acho que tem muito da característica individual das pessoas, né? Porque não tem hoje como você trabalhar numa organização desse tamanho se você não for um profissional que se adapte às mudanças, porque elas são constantes, elas são necessárias e muitas vezes você mesmo provoca as mudanças, né? Então, eu não vejo mudança como um problema, né? E eu diria até que, para os profissionais da minha geração, talvez tenha sido até uma questão de se adaptar a um modelo que foi se mostrando ao longo do tempo. Hoje, eu acho que se um jovem entrar numa organização que não proponha mudanças constantes, talvez a gente perca esse jovem para uma linha de um segmento mais dinâmico. Então, no nosso caso, tem não só as mudanças determinadas pelo regulador, mudanças determinadas pelo mercado, pelos competidores, pelas demandas de clientes. Quer dizer, se você não estiver completamente aberto para entender que se algo não está funcionando, você tem que alterar, mudar para que funcione,
Por outro lado, o que está funcionando, se você não mantiver algo que funciona bem em constante evolução e, portanto, em constante mudança, o que funciona bem também não vai funcionar. Então, ou seja, se funciona bem, você vai mudar para que continue funcionando. E se não funciona bem, você vai mudar para que funcione. Agora, isso define bem um perfil de uma pessoa que trabalha no banco, né? Um cara que não... O cara não pode estar acomodado e nem ter aquela tal de zona de conforto, né? Porque me parece que a mudança é movimentação constante, né? Você está sempre numa nova área. Como é que é essa história? É isso mesmo? Não, eu acho que a indústria financeira é muito dinâmica, é um mercado muito competitivo. O Brasil, por si só, é um país bastante dinâmico, uma boa dose de volatilidade, né? Menos hoje do que já foi no passado, mas quando você compara com outros países, a gente ainda é um país mais volátil. E os bancos aqui, principalmente, são muito grandes e muito competentes, né? E é uma indústria realmente que investe muito, tem sempre que estar na frente na tecnologia. Como o Marco falou, se você se acomodar com a tecnologia que você tem, o outro banco vai te superar rapidinho. Então, tem que ser muito flexível, não dá para realmente ficar deitado em berço esplêndido, tem que realmente correr atrás. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que para o perfil de executivo que a gente quer, são essas pessoas com flexibilidade, com mobilidade, com garra realmente para acompanhar as mudanças e também para gerar as mudanças que a indústria está toda hora demandando. O HSBC tem uma caracterização muito, eu acho que muito clara, né? Eu como cliente sinto isso claramente, eu também como fornecedor do banco agora, conversando com vocês, sinto isso claramente. Tem valores muito bem estabelecidos, me parece que tem uma identificação forte das pessoas também com esses valores. Daí vem uma pergunta pessoal, acho que para todos vocês dois estão aqui em cima, a turma que está lá embaixo também na sala VIP, qual desses valores fala mais forte no coração de vocês? Assim, aquele que você fala, putz, isso tem tudo a ver comigo, essa coisa, essa postura do banco, esse valor que o banco tem tudo a ver comigo. Qual deles vocês se identificam mais e que dá para a gente destacar aqui? Para mim é respeito. É uma organização que respeita as pessoas que trabalham dentro do banco, que respeita os clientes, que respeita as regras do regulador, né? É um banco que não faz interpretação do borderline da lei, ou pode ou não pode, né? Eu, como executivo do banco, me sinto seguro em trabalhar numa organização assim. Então, se eu posso resumir numa palavra o banco em relação a valores, é respeito. Eu concordo com o Marco, eu acho que é respeito. A gente tem uma frase no banco que é integridade corajosa. Acho que a gente quer ser, nem sempre a gente consegue fazer exatamente aquilo que a gente quer. São 20 mil pessoas, então sempre vai ter alguém eventualmente fazendo algo que não deveria. Mas a filosofia do banco é que isso não aconteça. Realmente a gente tem tolerância zero com as más condutas, né? Então, o banco como instituição realmente quer ter respeito por todos, pelos clientes, pelos colegas de trabalho, pela indústria como um todo. Eu acho isso muito bom. A gente tem, como eu falei, eu fico em Curitiba e o nosso regulador principal é o regulador que fica no Sul, né? Então, como nós somos o único banco grande que está no Sul, nós temos um regulador exclusivo, né? Eles estão sempre lá no nosso prédio. E é muito bom isso, porque é muito confortável você saber que eles conhecem o banco tão bem quanto a gente, não tem nada escondido, é tudo transparente. É isso que a gente quer. E se eles encontrarem alguma coisa que não está correta, a gente tem o maior prazer em corrigir rápido, né? Eu acho que essa é a atitude que o banco preza. A Lara está lá embaixo, não sei se ela está com o microfone. Estou sim. Ô Lara, você como ex-trainee, eu não sei se é a mais jovem da sala aqui, mas algo me diz que você é. Qual é o valor que te fala mais alto no coração? Eu acho que tem um valor que é super importante, que é a gente ser aberto e conectado. A gente fala isso muito dentro do banco, que significa a gente ser aberto a ouvir um colaborador interno, né, a ouvir uma sugestão de processo, uma sugestão de projeto, uma mudança de produto, por exemplo, a ouvir o nosso cliente externo, né, daquilo que está legal, daquilo que não está legal. E aí, juntando com o que foi falado pelo Marco e pelo Wilde, com respeito, integridade corajosa, a gente consegue chegar a conclusões e fazer mudanças que fazem sentido, né? Então, eu acho que o fato de a gente ser aberto e um bom ouvinte é muito importante. Não sei se os meninos querem complementar, falar um pouco deles, o Newton que está aí. Acho
que só complementando, eu acho que é muito importante essa questão que a gente realmente é uma organização, a gente é conectado. Eu acho que o HSBC está em todos os continentes do mundo, a gente está em mais de 60 países, então a gente realmente é muito conectado a diferentes ideias, a diferentes opiniões, mas a questão de valor é muito forte dentro da organização. Não é só fazer o resultado, mas sim fazer o resultado de uma forma correta. E isso é muito importante e é um valor que eu me identifico. Ao longo da minha carreira, eu sempre encontrei dentro do HSBC essa busca de fazer as coisas certas. E isso realmente é muito inerente a nós, todos os quase 25 mil colaboradores aqui do HSBC no Brasil. Muito legal. Freiberger, dá o microfone para o Freiberger. O banco tem um valor bom, né? Que ele acolhe bem os carecas, né? Potenciais. Ainda bem. Tanto colaboradores como fornecedores. Isso. Diversidade. Diversidade total. Diversidade, perfeitamente. Eu acho isso, fazer a coisa certa do jeito certo, né? Hoje, por exemplo, eu sou responsável pela área comercial do banco, né? Por parte da área comercial do banco. As minhas metas, 50% delas são metas financeiras e 50% delas são metas de como eu atingir as metas financeiras. Então, não é só chegar lá, não é só marcar o gol, é como você fez o gol. E isso é absolutamente relevante. Vocês sabem, vocês são absolutamente conectados. O banco teve alguns problemas em algumas regiões do mundo, com algumas atitudes e tudo mais, não do banco, mas de pessoas do banco e tudo mais. E isso, acho que o banco fala um pouco nesse espírito que o Ildefonso mencionou, de integridade corajosa, fala isso abertamente. E a forma que o banco está arrumando esses problemas que aconteceram é absolutamente genial e eu acho que reforça o ponto de que erros são cometidos, mas você consegue, se você tiver à disposição, resolver todos esses problemas e andar para frente. Então, fazer a coisa certa do jeito certo. Isso dá muita sustentabilidade para a companhia, para as pessoas e para os resultados dessa companhia. Eu queria aproveitar que você está do lado da Ivana, passar para ela, porque tem várias perguntas aqui sobre como é que é o processo, quais os benefícios, qual é o perfil de um trainee do HSBC. Eu acho que eu vou pensar essa, que é a pergunta da Beatriz, que está com a gente, para que você fale um pouco sobre isso e depois a gente deixa os meninos comentar aqui sobre o assunto. Qual é o perfil de trainee do HSBC? Quem é esse cara? O Marco já falou aqui que é um cara que não tem zona de conforto, ele tem que andar bem nas mudanças constantes, né? O que mais dá para a gente falar sobre o perfil do trainee do banco? Eu não vou usar uma linguagem muito técnica com vocês, mas de novo, eu quero esclarecer que o perfil é uma pessoa que esteja a fim de promover a mudança, a fim de encabeçar algumas coisas que a gente precisa mudar de verdade. Pessoas que tenham a capacidade de ouvir, aprender e repassar o conhecimento, de consiga trabalhar junto com essa diversidade de ideias, diversidade de opiniões e consiga fazer disso, de um limão, uma limonada. Eu preciso que essas pessoas estejam a fim de, exatamente como eles falaram, de fazer a coisa certa do jeito certo, que esteja aderente aos nossos valores, que entenda que diversidade é um valor, que nós temos que ser conectados com o mundo inteiro e entre nós mesmos. Isso eu preciso dessas pessoas para entender o que o banco espera e o que o banco precisa para poder atingir o nosso propósito, que é ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas. Porque é para isso que a gente existe. Tá? Muito legal. Competências técnicas à parte, eu preciso que vocês tenham respeito, sejam abertos, conectados e confiáveis, íntegros. Muito legal, muito legal. Falando um pouco de Brasil, do contexto que a gente está hoje, qual é a estratégia do banco nesse cenário Brasil? Falando um pouco mais da região aqui. Vocês falaram no mercado competitivo, bons competidores, tem um cenário de complexidade que eu mencionei. Quais são os grandes desafios que na estratégia o banco encontra nos próximos anos, quem sabe? Olha, o que nós temos definido como estratégia no Brasil nós queremos competir na nossa arena, né? Nós somos um banco internacional e, como tal, a gente quer ser o melhor banco internacional operando no Brasil, o melhor banco premium operando no Brasil,
tanto para o mundo pessoa física quanto para o mundo pessoa jurídica, né? Então, a gente atua num mercado muito competitivo. Nós temos hoje no Brasil alguns bancos brasileiros que já são bancos que estão na primeira parte do ranking mundial dos maiores bancos do mundo. A gente respeita isso e a gente quer focar no que a gente tem de melhor. Um banco realmente focado para o cliente que precisa de um banco internacional, tanto o cliente pessoa física como jurídica, como eu já disse agora há pouco. Então, para isso, o qualitativo para nós tem um valor incomensurável, né? Então, todas as estruturas do banco se voltam para fornecer um serviço de excelência. Agora, é claro que a gente também tem, dentro da nossa base de clientes, o varejo do banco, porque um banco de varejo não sobrevive sem escala, então a gente precisa de volume, a gente precisa de escala. E a gente quer, para cada um dos segmentos e para cada uma das expectativas desses segmentos, a gente ser um banco que tem algo que nos destaque, né? Que nos dê um diferencial como um banco no mercado brasileiro. Isso é uma jornada, a gente já tem coisas que o mercado reconhece, porque a gente vai ser bem sucedido se o cliente disser que nós somos melhores em alguma coisa. Então, a gente, nos últimos anos, tem conseguido, por exemplo, ser reconhecido como a melhor internet do mercado. Então, ótimo, certo? Ainda melhor mais... internet banking no mercado? Assim, melhor internet banking do mercado, né? Já no terceiro ano consecutivo que as pesquisas mostram, pesquisas independentes, que nós temos a melhor internet do mercado. E internet é um instrumento de valor, principalmente no 2013, onde as pessoas querem ter acesso em qualquer lugar, não querem ir numa agência. Então, basicamente é isso. A gente quer ser o melhor banco internacional, o melhor banco premium no Brasil. Quando a gente fala de risco, o Brasil é um país... Onde é que ele está perto dos outros países em termos de risco sobre a visão do banco? Eu acho que a gente está, como um país emergente, como um mercado emergente, eu acho que a gente está num patamar bom. A gente não pode se comparar com os países já mais desenvolvidos, né? Quando se compara a gente com China, Índia, Indonésia, África do Sul, a gente tem um bom padrão legal. A gente até pode não achar padrão jurídico do brasileiro. O brasileiro acha que a gente é muito lento e tal. Mas quando a gente compara com esse grupo aí de emergentes, a gente não faz feio, não. A parte regulatória é muito boa. O Banco Central é um banco central muito ativo, que controla muito bem a indústria financeira. E talvez o Brasil seja o único país desses que eu mencionei, dos emergentes, que você consegue crescer pela tua conta. Se você quiser abrir agências aqui, depende de você, é só pôr dinheiro aqui e abrir agência. Nos outros, em geral, não. Você precisa de uma licença para cada agência que você abre. Então, o regulador é muito mais restritivo ao crescimento de bancos internacionais, principalmente, do que aqui. Então, de modo geral, a gente ainda é um mercado interessante. O nosso risco em si, maior do que o dos outros, é a inadimplência, que é uma área que eu cuido. Então, aqui, realmente, a gente empresta muito, é o mercado de crédito. O banco no Brasil ganha dinheiro emprestando. E a inadimplência é alta, porque o brasileiro ainda está aprendendo a lidar com crédito, né? Passou muito tempo sem banco crédito conceder. É recente, né? Crédito é algo de talvez 10 anos, se tanto. Então, os bancos também estão aprendendo e o consumidor também está aprendendo, né? Pouco assim de que nunca comeu melado quando come se lambuza. Aconteceu um pouco disso no mercado de crédito no Brasil nos últimos anos. Mas tende a melhorar, ganhar maturidade? Como é que você está sentindo? Eu acho que sim. Eu acho que é um processo evolutivo, é uma questão da educação do brasileiro, de modo geral, em usar crédito. A gente ainda tem alguns problemas que o brasileiro usa muito crédito para consumo, que não é comum em países mais desenvolvidos. Lá o sujeito usa crédito para comprar uma casa ou comprar um carro, algum bem de maior valor, né? O Brasil talvez seja um dos poucos países que a gente compra camisa em 6 parcelas, né? Compra sapato em 12 vezes e tal. É verdade. Então, tem muito componente do crédito que é consumo, que não é muito saudável, mas está mudando. A gente vê o endividamento das famílias, está crescendo mais o crédito imobiliário, né? Para comprar o imóvel, o crédito de carros. Então, eu acho que na sequência, conforme o país for evoluindo na educação do crédito, a gente vai passar a ter um perfil de crédito mais sustentável. Mas vai levar um tempinho ainda. Eu acho que a gente tem mais uns 2, 3, 4 anos de inadimplência alta, que a gente vai ter que conviver com isso. Legal.
Eu estou vendo que o Freiberg está com o microfone. Não sei se você quer falar, cara. Se você quiser falar, você pega o bicho aí e fala, viu? Você manda bala. Aliás, antes de você falar, eu tenho uma questão aqui, só para a gente se posicionar. Imagina eu, pessoa física, como eu sou mesmo, cliente do HSBC. Quem me atende? Qual a área? É uma área chamada RBWM, Retail Banking and Wealth Management. Então eu sou atendido por esse RBWM, certo? Exatamente. A Ivana começou lá falando da função dela, que também é uma sopa de letrinhas, então você é atendido por uma outra sopa de letrinhas. Agora, eu como Educartes aqui, uma pequena empresa, sou atendido por... Commercial Banking. Você mesmo. Pelo Business Banking, exatamente. Rita, pega o telefone desse cara aí, já. Se a gente tiver qualquer problema, a gente liga para ele. Pega dos três ali. Os dois já falaram que qualquer problema no banco é com eles, não, né? E eu sou o cara que pega dos três que resolve tudo. Ele acabou de dizer que não é com ele, né? Não, pega dos três. Estamos bem cercados aqui, né? Agora, se a Educartes fosse uma mega empresa, super, global, todo mundo... Aí eu seria atendido... Provavelmente pelo Global Banking. Global Bank. Só para a gente entender um pouco como é que é essa estrutura, né? Exato. O Freiberg, você falou que vai ter 6 trainees, pelo menos, na tua área. Qual a expectativa que você tem dessas pessoas que vão entrar aí? Acho que é um pouco daquilo que a Ivana mencionou há pouco, né? Acho que adicionando o que ela já falou, eu acho que tem o seguinte, eu acho que o ambiente ele é cada vez mais complexo sob vários ângulos, né? Seja pelo ângulo regulatório, seja pelo ângulo da competição, seja pelo ângulo da própria estrutura, por exemplo, do HSBC. O HSBC, como um banco global, ele tem uma gestão global. Né? Então, nós temos 4 segmentos de clientes, que são os Global Businesses. Né? Então, um é esse RBWM, que é a pessoa física e Asset Management. Depois tem o Private Banking, que são as pessoas com maior patrimônio. E aí depois tem o Commercial Banking, que eu já expliquei, e o Global Banking, que são essas grandes corporações globais. Então, você tem gestões globais desses 4 grandes negócios da casa. Aí você tem estruturas regionais, você tem estruturas locais, e você precisa navegar bem essa estrutura toda. Então, você tem um ambiente regulatório muito mais complexo, você tem um ambiente competitivo. O Ildefonso mencionou isso, os bancos do Brasil são bons bancos. Né? O Brasil não tem nenhum problema no sistema financeiro, no sistema bancário, muito pelo contrário. Então, a competição é bastante forte. E aí você tem a forma de gestão da companhia. Então, você tem diversos stakeholders que você precisa estar navegando bem com todos eles para fazer o teu negócio andar. Então, acho que é um pouco dessa questão, complementando o que a Ivana já tinha mencionado, ter essa flexibilidade, né? Ter atitude, ter flexibilidade, saber jogar em times, saber chegar num mínimo denominador comum, mas um mínimo denominador comum que ele gera resultado. Porque toda a questão aqui no fim do dia, gerar resultado, né? Como você gera resultado. Então, acho que é nesse ambiente complexo, Maurício, é como você encontra a saída. Né? No fim do dia é isso, é como é que você encontra a saída para gerar resultado. Genial. O que vocês esperam dos trainees que vêm pela frente? Como é que é a relação de vocês nas áreas de vocês e qual a expectativa que vocês têm desses jovens? A minha expectativa é altíssima. Eu quero tanto trainee no banco que, como eu não consigo todos, eu já criei um programa em paralelo que agora já é oficial no banco. Quando eu criei, ele não era muito oficial, não. Porque eu acredito... Você foi rebelde, então? Tem que mudar, não é? Tem que mudar. Então, eu tinha... A primeira pergunta que fizeram, quantos trainees você quer? Eu falei, todos. Aí não me deram todos, e eu criei, na época, um programa que, aliás, a gente já está na 4ª edição. É um programa que anda em paralelo com o programa de trainees, muito parecido. Eu não sei quantos eu vou ter, mas devo ter uns 10 a 12 trainees esse ano. E o meu time é um time que gosta muito de trabalhar com trainees, né? Então, como eu expliquei, várias áreas de atuação, todos eles querem vários trainees, né? O que daria praticamente o grupo inteiro. A expectativa é altíssima, porque como é uma área de operações, uma área de tecnologia, tudo aquilo que eu falei de mudanças passa
por esses times, né? Então, é muito bom você ter pessoas vindo do mercado que são pessoas que você não precisa dizer, olha, a gente quer que vocês questionem, a gente quer que vocês façam o contraponto. Isso está na natureza desse perfil de jovens, né? Então, a minha expectativa em relação aos trainees, fora a questão dos valores, é que eles realmente respondam algumas perguntas que nós não estamos fazendo, entendeu? Que proponham coisas que nós não estamos pedindo, né? Que tragam a sua vivência até de clientes de mercado, né? Para nos ajudar a tomar as decisões. Porque o programa de trainee é um programa de aceleração de carreira, né? Porque essas pessoas não seguem os passos normais. Você vê aqui a Lara. A Lara, que inclusive é do meu time, e que já foi para a área de negócio, já voltou para a área de operações e hoje é uma gerente, né? Isso não aconteceria nos passos normais de uma carreira, né? Então, a gente quer pessoas que realmente queiram crescer, mas que tenham realmente a capacidade de construir, de realizar e de trabalhar em time, né? Com uma visão corporativa, não com uma visão de silos, de áreas, o meu pedaço, uma visão do banco, porque eu acho que é isso que vai fazer com que essas pessoas cresçam e realmente atendam às expectativas que a gente tem de um time tão qualificado como eles são. Muito legal. E você, Udi, qual é a expectativa? Aliás, tem uma pergunta para você, o Douglas está colocando aqui. Vai ter a possibilidade de entrar na área de risco, com controles, compliance, etc, etc? Sim, sem dúvida. A gente tem expectativa de 7 trainees. Como marca, eu também tenho o meu programinha de trainees separado, mas por uma razão muito específica. A área de crédito precisa de muitos modeladores, muito estatístico, atuários. Então, é uma formação muito específica e um pouco rara no mercado. Então, há uns 4 anos, nós montamos lá em Curitiba o que a gente chama de escolinha de modelagem. Então, eu acho que a oportunidade para o trainee na nossa área é uma oportunidade muito boa na faixa de gerência média, porque essa turma de estatística e atuários, eles são muito técnicos, né? Eles não vão ter uma carreira, em geral, de gestores, porque eles não gostam disso, eles querem ficar focados na criação de modelos e eles não navegam tão bem na parte da gestão. Lógico que há aqueles que fazem bem os dois. Então, eu preciso de uma população aí de gerência média que o trainee tem condições de fazer bem esse papel. Um generalista, uma pessoa com garra, com determinação e com esse perfil de gestor também que possa fazer o link entre os meus nerdzinhos ali que estão fazendo os modelos e os outros, né, para poder falar em linguagem simples para os leigos o que essa turma está fazendo. Nós temos já vários trainees na área. Como eu falei, a área é muito grande, tem várias áreas dentro da minha área. Então, nós temos também muita mobilidade. Às vezes, o sujeito entra na área de modelagem, depois ele vai para risco operacional, risco de mercado. A gente tem modelagem de cobrança também, de estatísticos em cobrança. Enfim, tem muita oportunidade aí e também em geografia, porque eu tenho gente em Curitiba, no Rio, em São Paulo. Então, a mobilidade também fica mais fácil. Além das grandes oportunidades, por que esse jovem que está com a gente agora aqui, ele tem que vir para o HSBC? Por que essa opção? Eu acho que se esse jovem quer uma carreira dinâmica, internacional e na indústria financeira, com todo respeito aos outros bancos, nós somos o único que pode oferecer isso realmente. A gente é o maior banco internacional do mundo hoje e realmente, talvez o único banco internacional que tenha sobrado efetivamente depois da crise, né? Então, se o sujeito não quer uma carreira doméstica, ele acha legal falar inglês, ter contato com gente da China, da Índia. Eu tenho no meu time hoje pelo menos uns 8 indianos, uns 6 americanos, temos ingleses, tenho 2 atuárias chinesas. Então, eu acho que é um ambiente para uma pessoa que está interessada em diversidade, que é curiosa, quer ver o mundo, eu acho que a gente é a melhor opção. Tem o núcleo da Unicamp mandando aqui uma questão que eu jogo para você, Marco. Qual que é a grande oportunidade do pós-trainee? Você que tem uma trainee, a Lara está aqui. É crescimento mesmo? Total. Cargo de liderança? Eu poderia citar aqui vários exemplos, até por ser uma área que tem demandado muitos trainees para atuar com a gente. Os casos dos trainees que nós temos na minha área, e eu posso falar pelo banco também, são casos de sucesso. Nós temos tido o apoio de RH para que a gente tenha a oportunidade de escolher certo. Então, nós temos escolhido certo nos últimos anos, né?
Escolher certo significa que as pessoas vêm com essa visão que eu falei agora há pouco, de construir, de crescer. Então, quando o programa acaba e se não der certo, a gente acha que não deu certo por nossa culpa. Então, a gente faz tudo para dar certo, né? Então, nossos ex-trainees são, de fato, gestores hoje. Eles são gerentes. Você não tem ex-trainees nossos que estão lá numa função que não seja de liderança. Porque, se você me perguntar, 100% dos trainees chegaram à liderança, 100% dos trainees ficaram no banco? Não. Nós perdemos um ou outro trainee ou nós dispensamos um ou outro trainee ao longo dos últimos anos. Mas é realmente um número desprezível, tá certo? A grande maioria dos trainees cresceram e hoje estão realmente ocupando cargos de liderança. Muito legal. Uma ótima razão para vocês. Obrigado pela pergunta aqui. A Shirley, que eu acho que está mediando ali o núcleo Unicamp. Obrigado pela questão. Olha, eu queria... A gente podia ficar conversando mais uma hora aqui, né? Mas, enfim, eu queria agradecer imensamente vocês terem dado todo esse tempo para a gente, para as pessoas que estão conosco, podendo debater um pouco a carreira de vocês, oportunidades no banco. Vai ter curso de fotografia para quem entrar lá? Você vai. Dá algumas dicas? De fotografia e de corrida de manhã, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, galera. Você viu que o cara aqui não é fácil, não, viu? Então, preparem-se. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, um prazer. Eu agradeço a participação de todo mundo. Obrigado, cara. Obrigado de novo. Eu que agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Muito legal. Queria agradecer vocês, o Freiberg está aqui na câmera, está aqui. Freiberg, obrigado, viu, cara? Você e todos que estão aí embaixo, né? Obrigado. Lara, Ivano, Nilton. Obrigado, cara. Em nome de todos aqui, eu agradeço. Um super prazer aqui estar aqui com vocês. Muito bom, cara. Abraço. Olha, e a gente escolheu para finalizar esse nosso bate-papo, a gente escolheu um filme que o HSBC está veiculando, ele está no YouTube, é sobre a campanha do banco, que, aliás, a campanha que vocês têm colocado ultimamente na mídia é simplesmente muito tocante, né? A gente escolheu um filme, um pedaço dessa campanha, para acabar o webcast de hoje, e eu queria tocar ele aqui antes da gente finalizar. Deixa eu colocar ele aqui, ó, ver se eu consigo... as minhas habilidades aqui técnicas. É isso aí, olha só. O que é dinheiro? Um pedaço de papel? Um punhado de metal? Ou apenas números? Ele é considerado a raiz de todo o mal, mas também pode servir para cortar o mal pela raiz. Ele não compra a felicidade, nem o amor. Mas há quem se apaixone por ele mesmo assim. Ele pode mudar quem você é, te ajudar a descobrir quem você realmente é. Ele pode te escravizar e te libertar. Ele abre portas, compra portas, mas não te diz o que fazer uma vez lá dentro. Te controlar, te colocar no controle. Ele te dá o poder de dizer sim e a liberdade de dizer não. Ele é tudo e é nada. Porque dinheiro é apenas dinheiro. Conte com a gestão de patrimônio do HSBC para ter um futuro com mais opções. Genial, pessoal. Obrigado. Vocês estiveram com a gente. Então, a gente continua a nossa programação normal daqui a pouquinho. Um beijo a todos. Até daqui a pouco.